os impactos dessas queimadas, eles são muito grandes, tanto para a saúde quanto também para a economia. O Alan falou ali sobre os prejuízos e também, claro, para a questão ambiental. E por falar nisso, chegou a hora da gente conferir o último episódio da série Planeta em Alerta, Crise Climática no Brasil. E desta vez a gente vai falar sobre soluções, os caminhos para o enfrentamento da crise do clima aqui no nosso país. O padre Rafael Vieira, diretor de projetos especiais da TV Pai Eterno, é quem vai trazer os detalhes. Vamos conferir. Para encerrar essa série sobre a crise climática no Brasil, nós voltamos ao Instituto Chico Mendes aqui em Brasília. Os pesquisadores daqui também buscam soluções para o enfrentamento dessa crise no país. O presidente do Instituto, Mauro Oliveira Pires, é um entusiasta do tema e muito bem informado sobre as necessidades que o Brasil tem no momento. Presidente, a gente analisou aí uma porção de componentes da crise climática. Chega a hora de pensar nos responsáveis dentro desse cenário todo. Padre Rafael, a responsabilidade é de todos. Aliás, no âmbito das Nações Unidas, até se diz, responsabilidade é comum, porém diferenciada. Por quê? Porque alguns atores têm mais responsabilidade que outros. Por exemplo, os governos, de cada país, eles são fundamentais na discussão para encontrar soluções para as mudanças climáticas. Outro ator importante, os empresários, donos das indústrias, donos das empresas. Por quê? Porque eles também transacionam mercadorias, transacionam valores e isso também contribui. Eu diria, portanto, que, de um lado, governo dos países, de outro lado, as empresas e os empresários e também a sociedade. Portanto, responsabilidade é de todos, porém diferenciada. Sobre a emissão de gases, que é um tema geral, todo mundo fala, qual seria, digamos assim, uma palavra indispensável para a gente falar aqui no Brasil para se combater, para diminuir a emissão de gases? Olha, no caso do Brasil, a palavra-chave é redução das emissões. O Brasil contribui muito com o desmatamento. A gente desmata as nossas florestas, os nossos biomas, e isso eleva as emissões de gás de efeito estufa. E a outra palavra é também a adaptação, ou seja, dado o avançado das mudanças do clima, é fundamental que as cidades, é fundamental que os países e o próprio ser humano também comece a se adaptar a esses fenômenos. Na natureza, nós já temos várias soluções. Por exemplo, lá no caso do Rio Grande do Sul, que houve aquelas grandes enchentes e as cidades foram alagadas, se a gente estivesse ali usando a vegetação no entorno dos rios, a capacidade da própria natureza absorver aquela água e, portanto, evitar as enchentes, teria acontecido. Então, são soluções como essa, simples, garantindo que a natureza possa existir, que vão nos ajudar a evitar essas mudanças. A pecuária ela tem uma contribuição grande de duas formas. Uma, quando você desmata uma área de floresta para montar pastos para a criação de gado, significa mais emissões. E de outro lado também a própria produção de bois acaba fomentando, criando um gás chamado metano, que tem a ver com a ruminação do próprio gado. Então isso acaba contribuindo. Por isso que é importante que a gente também tenha outras opções de alimentação. Aliás, a natureza também ela te oferta para a sociedade inúmeras opções de aquisição de proteína e inúmeras opções de alimentação. Eu diria que a natureza tem diversas alternativas. Cabe a cada um de nós encontrar aquela alternativa que contribua para a qualidade de vida e que reduza as emissões. Esse é um compromisso que deve ser tomado por cada um. Presidente, tem uma coisa que também me parece importante na conclusão dessa caminhada que nós estamos fazendo aqui, que é a questão das desigualdades. Olha, Padre Rafael, esse é um tema central no Brasil.
O nosso país é um dos países com a maior desigualdade social que nós temos em toda a América Latina. E o agravamento da mudança climática implica agravamento também dessa desigualdade, porque a pessoa sem renda, a pessoa sem emprego, ela acaba sendo jogada para lugares mais distantes, às vezes para a beira de um rio ou para um morro, por exemplo, e ali ela está suscetível a essas enchentes que podem acontecer ou desmoronamento que podem acontecer. Então, existe até uma categoria chamada os migrantes do clima. São aquelas pessoas que já foram afetadas, que têm que sair do seu local de origem e ir para outro lugar, porque aquele seu local de origem já não tem mais as condições de moradia ou de emprego. Então, no nosso caso, nós temos que combinar a política de redução das emissões, né, e combate às mudanças do clima, também com a política de inclusão social. Somente assim que a gente vai ter um futuro mais sustentável. Talvez a pessoa que está nos assistindo em casa fica pensando, bom, mas para que tem a cada ano, no fim do ano, novembro, dezembro, uma cúpula juntando chefes de Estado para discutir a questão do clima? Olha, de fato, essas reuniões, às vezes, para o cidadão comum, pode parecer que não tenha muito efeito, mas ela é fundamental, porque é ali que se faz os grandes acordos das grandes metas, a fim de evitar as mudanças do clima. O Brasil, no ano de 2025, vai sediar, né, a chamada COP30, ela leva esse nome, que é a Conferência das Partes 30, ou seja, vai ser a 30ª sessão, juntando chefes de Estado para discutir como o planeta, como os países, as empresas, a sociedade civil devem trabalhar para reduzir as emissões e também para fazer o que a gente chama de adaptação. Presidente, agradeço muito a sua participação, suas palavras são bastante esclarecedoras. Em nome da TV Pai Eterno, muito obrigado. Olha, eu que agradeço a oportunidade de participar. Queria lembrar que fundamental o engajamento de cada um de nós, né? Então, cada um de nós é responsável para evitar esse tipo de situação. Papa Francisco, quase 10 anos atrás, ao lançar para o mundo um documento histórico sobre a posição da Igreja a respeito do cuidado com a terra, mostrou que a gravidade da crise ecológica obriga-nos a todos a pensar no bem comum e a prosseguir pelo caminho do diálogo, que requer paciência, ascese e generosidade, lembrando-nos sempre que a realidade é superior à ideia, um problema dos governos e dos ambientalistas. Na verdade, é um problema de todo mundo. É um problema nosso, né? E a situação está muito grave. Essa série de reportagens termina hoje, mas é claro, a gente tem que seguir tendo essa preocupação com a nossa casa comum. Todos nós, como cristãos, precisamos abraçar essa causa com certeza, até porque o Papa Francisco já deixou muito claro que a Igreja Católica se preocupa com essas questões e a gente tem o dever de contribuir com aquilo que a gente pode.